haveria disponibilidade para responder às questões que possa fazer no YouTube? Ou sim, claro. Sim, pode ser? Claro que sim. Estou? Está a dar. Sim. 1, 2, 3. Boa tarde a todos. Good afternoon. We are going to have a mixed language session, in English the first part and in Portuguese the second part. So I did my first part in English and now I turn to Portuguese. Boa tarde a todos. É um prazer estarmos aqui na primeira sessão a que nós chamamos Improbable Talks, e são Improbable Talks pelas pessoas que nós vamos pôr em confronto. Seria pouco provável tê-las numa mesma sala a falar sobre o tema, e também pelo conteúdo em si e a novidade daquilo que tem para nos dizer. E nós, nesta sessão que é dedicada à sustentabilidade, temos inicialmente a intervenção do professor Hans van der Rohe, que é um especialista na área da energia e no ecossistema da sustentabilidade, no fundo, e vocês já vão ver que tipo de pessoa é que é e o que é que tem para nos dizer, e para, de alguma forma, fazer o contraponto da versão e da visão do Hans van der Rohe, vamos ter o Dr. Luís Rochartre Álvares, que é uma pessoa que trabalha em sustentabilidade há mais de 30 anos. Eu conheci-o já há uns aninhos como diretor-geral do BCSD em Portugal, e depois ele trabalhou diretamente no World Business Council for Sustainable Development na Suíça, sendo atualmente advisor da Green Labs, da Planeteers, New Generation, Novais Advogados e Globescan, CEO da Carbon Code, consultor principal da Von Rower & Associates, Sustainability Practice Advisor na Epic Talent Society, Sustainability Curator na SPIN e ainda professor convidado no ISEG e na Católica aqui no Porto. Muito obrigado por aqui estares hoje na nossa casa, que tem muito gosto de receber e de poder contar contigo no futuro também. Vamos dar início então à sessão com o nosso primeiro orador. Será na forma de uma entrevista feita por o João Barros, que é também aquela figura de investigador empreendedor. O João Barros é professor catedrático na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e criou a sua própria empresa, que foi de tal maneira bem-sucedida que a vendeu a uma grande empresa estrangeira. E, portanto, vamos começar com um diálogo entre o João e o professor Hans van der Rohe. Entrevista, por favor. Hans, welcome to the Center for Business Innovation at Porto Business School, and welcome, ladies and gentlemen. I'd like to start my introduction of Hans with a citation I just heard yesterday, and it goes like this. When the beard is black, heed the reasoning, but ignore the conclusion. When the beard is gray, consider both reasoning and conclusion. When the beard is white, skip the reasoning, but mind the conclusion. Now, Hans has no beard, but he has lots of white hair, and so I can't wait to hear your thoughts on these such pressing matters. After a very distinguished career at Royal Dutch Shell, Hans has been serving on a number of boards of a wide range of topics, energy and sustainability, which are going to be our key topics today, but also promoting STEM education and more and more people learning about science, technology, reasoning, and also becoming, as we were discussing just before, polymaths
so more globally oriented people in terms not just of geography, but also in terms of knowledge and understanding. So Hans will give us an initial presentation, and then we'll be open for a conversation and a dialogue with all of you as well. So Hans, welcome again, and the floor is yours. Thank you very much, João and Ramon. It's a pleasure to be back here, although quite a number of years there, but way before COVID, I think at the beginning of your tenure, you were saying. I indeed, João, as you said, I've got a number of hats for this presentation. I actually chose one hat that you hadn't mentioned, that is up here, as the co-founder and the CEO of the Blue Cooling Initiative. That's the latest branch of CAPS, and as you can also see, marine cloud brightening. And now most of you will be rather puzzled on what on earth that can be. And then you're in the same position as where I was 3 years ago. And if at the end of my talk you will understand what it is, and as you leave this building again, for the rest of your lives will look at clouds differently, then I have succeeded in my mission for today. I propose to talk about four things. I'll spend most time, that's about half, about energy and resources as the foundation of our society. And since I just came back yesterday from a very extended part of Portugal, the Azores, I did not realize that if you take all the square kilometers, Portugal is actually not that small a EU member state. I mean, there's not that many countries that have 2.5 hour domestic flights. I have to think of Norway, and that's not a member state either. But I'll talk a little bit about coastlines, because you got a lot of that, not only around your islands, but also around mainland Portugal. Then, as this weekend, a lot of people convened in Sharm el-Sheikh on the Convention of Parties in Egypt, I'll say a bit about that as well. And MCB, of course, is the marine cloud brightening, which now is probably still a mystery for you, but probably in half an hour no longer is. Now, the situation that we're in, and this is something that everyone knows, at least subconsciously. You don't have to be an academician or working at Porto Business School. You can even ask a bus driver, they kind of know that things are not quite in order. And this actually is a picture that is a real picture. It's not a constructed picture. It was taken 2 years ago. There was a great fire going on in the United States. And so actually that hillside that is on fire is quite far away from the people that are playing golf. But I thought it was an interesting picture because it's kind of symbolic of where we are. Our world is on fire. But many of us are sort of putting, and because it's the last part, the putting grain, looking at things that are completely out of spec compared to what they should be doing. And as you can see, what is needed is greater clarity to overcome our reality blindness. And that I want to elaborate a bit on first of all. But before I do that, you all probably know and are familiar with the so-called Maslow triangle. It's the personal triangle that you have, that goes from very basic requirements to more sophisticated societal requirements towards self-actualization at the very top. But there is something like a societal Maslow triangle, where we talk about happiness and health, and of course we need an economy for that and culture. And then you got the larger dimensions like species and interrelations of species and ecosystems. But the very foundation of it all is materials and resources. Very much like this building. I mean, I was told when I was received an hour or so ago by Ramon and João, that this is a pretty sustainable building, but probably you will never see the foundations. And yet everything you see cannot be there without good foundations. And I hope for you that the builder built good foundations, because if you got a problem there, then that's what you call a systemic problem. Now, on energy, this is very important. Perhaps these two concepts, solar flows and solar stocks, are perhaps, together with marine cloud brightening, the most important concept that I'd like to convey to you. Our ancestors, only a few generations ago, they of course ran a society on a 100% renewables, namely solar flows. Solar flows means solar radiation. Of course, not as photovoltaics, that did not exist in those days, but you can use it to dry or to mature your crop, or to dry stones. Wind is also the result of solar because it's the result of air pressure differences, so that causes wind. Hydropower is also a source because of the evaporation and precipitation cycle. So all forms of energy that our ancestors knew were forms of solar flows. Now, our ancestors were acutely aware of two things: the very limited quantity
of energy and a very intermittent quality of energy. So in those days, the economy was an energy supply-driven economy. When there was energy, there was economic activity. When there was no energy, there was no economic activity. And since I'm here in Portugal, of course I have to mention windmills and sailing ships. You were the first navigadores who traveled around the world. You believe that Vasco da Gama was the first one. He actually wasn't. It was his assistant. And the reason why I know that is that I visited his grave in Manila, outside Manila in the Philippines, because he did not quite make it, but his ship indeed did, and his assistant was the first person to circumnavigate the world, which is quite astounding if you look at the size of Portugal, that you were the first globalization nation of the world. Of course, we, the Dutch, did not like that very much, and after a short intercession period of the Spanish, we took over, and in that period Amsterdam became the richest city in the world, and it was an amazing period where 80% of all the world goods were traded and shipped on Dutch ships, until of course the Brits took over from us, and the rest is history. But the important thing is that mid-19th century, so around 1840, 1850, that was the discovery of solar stocks. Because coal, oil and gas is prehistoric solar energy, converted by nature over a long process of temperature and pressure into hydrocarbon molecules. And so when that happened, we found out that a few kilos of coal or a few liters of oil could do the work of a man of a whole month. So in addition to the people workforce, we actually got an additional workforce of what I call energy slaves. Now, I do not know whether you have any idea what your value is as an energy slave. And I'm not talking about people that work at Porto Business Schools who've got nice personalities and, a lot of knowledge. I'm only interested in your muscles. If you would work for me 50 weeks a year, 10 hours a day, 6 days a week, and I would let you row or cycle, you would produce a certain amount of joules in that year. I'm not going to ask you how many joules that is. What I am going to ask you is how many liters of petrol or oil do I need to have the same amount of joules? I don't know whether anyone would like to care to guess what's your, my and Zhao's and Ramon's value expressed in liters of petrol? Anyone, a number? Zhao, what do you think? 0. No, of course it's not 0. It's not 0. No, in that 1 year. In that 1 year. So how much are you worth as an energy slave working very hard for 1 whole year? How many liters of petrol are we worth? 25. That's a pretty good guess. Anyone higher or lower? It's actually 15 liters. Mm-hmm. So we are the equivalent of 15 liters. So if we have the energy metabolism of today, which is about 100 million barrels of oil per day, and if you take the other forms of energy and you express it as barrels of oil equivalent, you go to 250 million barrels a day. Divide that by 15, and then you got the number of energy slaves working for us. So today, we have a population of about 8 billion. Actually, the 8th billion joined us 3 weeks ago on the 26th of October. So we're now officially a little bit over 8 billion. So of those 8 billion, about 5 billion work, because the young ones are here at school and the older ones are enjoying their retirement. So 5 billion people are producing the world GDP. That's what we think. But that's wrong. Because the world GDP is not only produced by those 5 billion people, but also by 500 billion energy slaves. And those slaves are only here temporarily. And so as we move through, let me just explain. So the blue part here, that is this fossil, this prehistoric solar energy. The green part is the contemporary solar flows. And what we're going to do now, we're going to increase that as a percentage. Of course, nuclear sort of came mid last century as well, but here a few kilos of coal or liters of oil could do the same as would take a person a month to do. Mm-hmm. So what is also interesting, that our economic theory is a function of energy supply. Because our ancestors who only had renewable energy, they developed theories like indeed Adam Smith, Wealth of Nations, but also people like Ricardo and Malthus and others, they operated with land and land productivity. How much harvest can you take of a hectare of land in 1 year? And how many harvests can you have? Well, today we can harvest far more than we could then because we got chemicals and
what we're eating tonight again, we eat oil. Because basically our food production would not be possible without fossil. Not only because of the fertilizer, which is made of natural gas, not only because we can plow very deep, which can only do with very strong tractors, which need energy to be constructed and energy to run. So there's so much fossil energy in even our food production, that's quite astounding. But when we got a lot more of that fossil energy, our economic theory started to change. So during a transitional period, labor and capital get a higher emphasis, theories from Marshall, for example. And then when we were really into last century, you know, we got Keynes and Friedman, we really reduced macroeconomic reality ultimately to just labor and capital. And we were ignoring those invisible energy slaves. But without them, of course, nothing would be possible. So this surplus energy is not only creating the physical world around us, but also our economic theory. But not only that, it is also creating our future expectations. We have fossil expectations of renewable future. And renewable energy cannot power this society. It can power a society, but not this society. And why is that? Well, it has to do with the fact that, you know, our ancestors used wind, solar, muscle, and firepower, and here you can see that. So we're living in the carbon pulse of that prehistoric solar power. And I just did a few calculations there. Here you got the 15 liters, which that's implicit in there, you know. So you can calculate how much of that solar stock there is, because it was produced in a period of 500 million years. You know, that's the period that there were plants on this earth and phytoplankton in the oceans. And so all that there is was produced in 500 million years. And so we are able to calculate how much of that we have used. You know, the theories that we actually talked about before we walked over here, like the Hubbard curve and peak oil, you know, we're about halfway. Now halfway, if the total production is 500 million years, then halfway is 250 million years. And we consumed all that in about 180 years, calendar years. So that's about 1.4 million years of prehistoric solar flows per calendar year. And that's the average. And of course, it wasn't always like that, because in the beginning it was much less. And in 2019, the last year before COVID, we together consumed 4.2 million years of prehistoric solar flows. Now, we as a species have been around for 200,000, 300,000 years. So 4.5 million years means that in 2019 alone, we consumed the amount of energy that was produced in a period 22 times longer than we as a species have been on this planet. So we are all children of the carbon pulse. Now, we all realize that this is finite, and if it would not be finite, we would want to stop with it anyway, because whilst it's got huge advantages, these hydrocarbons, it also, we now know, has a huge disadvantage, namely the combustion of hydrocarbons emits CO2, and with CO2 we actually trigger climate change and global warming, and that will actually destroy our human ecosystem. So for either reason, we have to stop this. But how are we going to run this place then? Well, there are people that say we will do it with renewables, and I have a lot of debates with people about it, and of course, the sun and the wind and the rain is free. But the metals that are necessary to capture the solar rays, to convert them, because your lights are not running on solar rays, they're running on electricity. So I need photovoltaics, light into current. And then the sun is shining during the day, but I've got my lights on in the evening, so I need to store it as well. So I need to capture it, I need to convert it, I need to store it, and I need to distribute it. And for that, I need metals. And these metals are not free. And in actual fact, those metals will get a whole lot more expensive. Here, I'm at a business school, so I do not need to explain here the experience curve. We all know that, you know, if you make the scale large enough, then your unit costs go down. We also know that, you know, it actually is a marginal decreasing benefit, because from 0 to 10, you get relatively more delta than from 10 to 100 and from 10 to 100. So that's basically that white line. And so this is also true for wind parks, wind farms and solar parks. I hear that Portugal has big plans for floating solar, and all that, of course, will be cheaper and more cost efficient per unit if you do it large scale. But you will need more metals. And anything extractive
follows the red curve. For the following reason. 5 years ago, the think tank that I'm the chairman of, we did a project when we visited companies like Anglo American, Rio Tinto, Billiton, you know, the big mining companies. And we went to see them and we said, we would like to have statistics from the beginning of last century. And they said, well, we had a computer problem then, and so we do not have that, but why do you need this actually? And after we explained why we wanted to have the data, they said, well, of course we don't have it on our computer, but this is a very worthy cause, and we will go and find it. And within 2-3 months, all companies came back, and our question had been, what was the average ore quality? You all understand what ore is, the metal ore, like copper ore or bauxite for aluminium. What was the ore quality you were excavating 120 years ago, so beginning of last century? And of course, we are a lazy species, so we always go for the easy resources. If you had to go in the orchard, which apples will you take? You'll take the low-hanging apples. Now, if you are allowed to go into the orchard with your basket, you know, and nobody's been there, you will be back in 50 minutes with all the basket full because you took all the low-hanging apples. And you go next, Patricia, and you will need to take the chair. And for every apple, you have to stand on a chair, take the high-hanging apple, move the chair, get on the chair, take that apple, etc., etc. And then, Xiao, you're allowed to go because you're the guy, but you have to go with a ladder. So while you are back in 50 minutes, you take 45 minutes, you'll be out for an hour and a half. But you have the same basket of apples. And precisely that is what's happening with metal extraction. So over 100 years ago, any idea what the percentage quality was of the best ore they excavated then as a percentage? I thought it would have been something like 8 or 9%. There are people who say 40. Well, 40 of course can't be because it's nearly pure copper. 120 years ago, the average quality of ore that was mined for copper was 2%. And 2% means that for 1 ton of copper, you need to excavate 50 tons of ore. And of course, our question was, and how much is it today? Well, do you think it's more or less? Of course it's less, because those are the low-hanging apples. So now we're in your situation, Patricia, we now have to stand on a chair. And so the percentage now is 0.5%. That means for the same 1 ton of copper, we now have to excavate 200 tons of ore. The biggest copper mine in the world is in Chile, south of Santiago de Chile. It's owned by Anadarko. It's the size of the city of Lisbon. It's an open cast mine. It's been optimized by a firm that I used to work for myself, McKinsey. Every stage of the process has been optimized. And yet it's only marginally profitable because they've got one slight problem. The quality of that ore is not 0.5%, but 0.4%. So that means there, they need to excavate 250 tons of ore for every 1 ton of copper. And ladies and gentlemen, we are only at the beginning of the revolution of electrification and renewables. So I say again, renewables cannot power this society. It can provide power, but not for this society. So what we really need to change is our societal energy metabolism. And here is an example of what I just said. So, sorry for the small lettering. On the left, what you see there is in blue, the rise in production relative to the beginning of the century. So you see that's every year is about 10 to 15% more than in 2000. So it's continuously growing by 10-15%, the copper demand. What the red bars are is the energy needed to get that production. And what you see, the energy intensity is going up. You know, every year we need to spend more energy for the same amount of copper. And here you can see how much copper the world is now consuming. It's gone from the beginning, 1900, to not even a few 100,000 of tons, to 24,000 metric tons. And this is even 2015, so you can add more to that. So the double whammy that the world will be facing is not about availability. There's plenty of copper left, but it is accessibility. And so a new concept that managers and politicians need to put in their minds is energetic remoteness. How far away, energetically speaking, are we from what we need? Is that standing on your own shoe taking low-hanging apples? Is it taking a chair? Or Zhao taking a ladder? And so Elon Musk is right. There probably are mineral resources on other planets. But of course he's completely wrong that we will ever use those on this planet, because if you talk about energetic remote, what are we going to do? Are we going to take the ore down to Earth and then send those big machines up there, or shall we also put an ore refinery on Mars or whatever? So this is utter nonsense. This will not happen, not because I say so,
but because physics and chemistry do not agree. And if they do not agree, our bright plans for the future will not happen. So we have to respect that we have to live within those constraints. So what we now have is natural resources are getting exponentially more difficult, and energy itself is also getting exponentially more difficult. So for the mathematically inclined ones amongst you, we face a challenge that is exponentiality squared. And then of course that is physics, and we also have geopolitics. Because when I will go to heaven, I hope, then the first thing I'll do after I've made acquaintance with Peter is I'll say, where's the complaint desk? Because I'll file a complaint against God. Because he did not distribute natural resources in a fair way. For example, China happens to have 82% of all world neodymium, which is a particular rare earth ingredient which you need for magnets, on their own territory. Now, you need magnets both in the turbines, the wind turbines, to get more electricity conversion out of the wind, and you need it in motors to convert more of the electricity into movement. But China controls 82% of that, owns 82% on their own territory, and on top of that, the last 30 years, they've engaged in what we called natural resource colonialism. And we actually made this slide in 2019 for the EU-China summit in Brussels. And it may have contributed to the change in narrative about China at that summit, because it changed from possible partner to system rival and global competitor. And so the whole drive of both the European Union and the West, we have to get rid of Russian oil and gas. Of course, I understand. But it is like a prescription of a doctor who says to Zhao, you got a cocaine addiction, I recommend a heroin habit. I'm not really helping you, right? So the cocaine, of course, is Russian oil and gas. And the heroin is, of course, all the rare earths for which we are dependent on China. So again, it's the energy metabolism of society that has to go down, and it will go down. The choice we have is either we manage it ourselves. In that case, we can reach the other end of the century in a civilized and peaceful way, or it will be imposed on us by physics, and then it will not be civilized and peaceful. So, as a conclusion of this first half, if this would be the dashboard of Spaceship Earth, and Zhao and I would be the co-pilots, we would probably say, Houston, we've got a problem. Because all the meters on our instrument panel are running into exponential developments. So, being here at the business school, of course, I cannot leave the opportunity to actually say, well, what are the implications for leaders in business and politics and for business schools and what you teach here? A lot of teaching and a lot of thinking is still left column thinking. And when I had the pleasure of meeting with Anna and Patricia and Zhao and Ramon, I actually said, well, I'm an MBA as well and I'm an economist, but I have fallen off my faith because I know this left column thinking is obsolete thinking. We have to acknowledge that the ecosystem science, it's much more complex than we think, not like Cobb Douglas or Friedman or whatever, it's complex. We have to integrate physics and chemistry. We have to include long-term history, the interconnectedness, the transversal dimension. There are very strong feedback loops. All those exponential developments are strong feedback loops. And we all know that J-curves, pure J-curves, only exist in pure mathematics. In practice, J-curves do not exist. They'll always become S-curves. And in ecosystem science, systemic failure risk is both accepted and integrated. And this blue sky thinking of what pure economists do, well, it only goes up and grows into the sky. You may want to think it, but it will not happen. Okay, so now I want to talk a little bit about coasts. Completely different topic, but relevant for a navigation, a maritime nation like yourselves. Now, coasts are only static in our minds, but in reality, they are not static at all. They move, in fact, all the time. So in the 200,000-300,000 years that we've been here, our ancestors did not live in the kind of houses that we live in. They lived probably in little huts made of mud and things like that. And they had to be rebuilt every 3 years again anyway, because they would disintegrate. And it would go a little bit like this. So in a period where we would go into an ice era, well, of course, what would happen? The oceans would recede. So Zhao would say to his wife, well, next time
we have to rebuild this, we will go closer to the water because I have to walk too far, I'm getting too tired. It's not a good, efficient use of my time. And of course, in another era where the ice would be melting, so the end of an ice age, the oceans would be rising, and the same would be, conversation would be now, it would be Zhao's wife saying, Zhao, the next one we're going to build further land inwards because I don't like it that the living room floods every 2 weeks. So this was reality. We moved with the seas. Now we have forgotten that. Because since you, as the Portuguese, started with your great adventure of navigadores, all over the world, we've put a lot of assets along the coasts. First of all, starting as ports, import terminals, refineries, export terminals. So at this moment in time, in 2022, billions of people and trillions of assets are on the current coastlines. But they're still not fixed. They will move. And why is that? Now, what you see here on this map, sorry, I took my part of Europe, it's the north west part of Europe. You can actually see the light green part. That was the land. So what you can see that even Ireland and certain UK, so this is 9,000 years ago, it was not an island. It was just part of Northern Europe. And look at Norway and Scandinavia that had kilometers of ice lying up there. So as a result, if you have a lot of ice laying on Scandinavia, that water is not in the oceans, and so the oceans were much lower. Now, actually, you all know that the Earth rotates around the sun, and that gives us the seasons. And the Earth rotates around itself, and it gives us day and night. What perhaps not everyone knows is that the axis around which the Earth rotates wiggles a little bit. Now, not on a daily basis, it takes thousands of years, and in one position you've got max ice, and the other one you've got min ice, minimum ice. And that goes with a corresponding level of the oceans. Do you have any idea how much the difference is between the min ice and max ice position? It's 140 meters. And right now we are halfway an upward move in rising sea levels, and we've had already about 70 meters. And early on I had the pleasure to talk with Ramon. And Ramon and I know a Dutchman who is already 81 years old, Wouter van Dieren. And Wouter is actually one of the earlier members of the Club of Rome, and he gave me 2 years ago a present. It's a piece of petrified oak. And that's not special at all. There's thousands or millions of pieces of petrified oak in the world. But this is special because it grew in a land that no longer exists. It grew in a country that was called Doggerland. And that's about here, in the middle, which today is called the Dogger Bank. And is the shallowest part of the North Sea, about 20 meters. The North Sea is a pretty shallow sea, that's why it's so easy to build big wind parks there. But it is an indication that, you know, our ancestors could walk from Germany via the Netherlands via Doggerland to Yorkshire. Right now it's an ocean, or a North Sea. The channel did not exist either. And what is a really nice fun fact, that the big European rivers, like the Rhine, the Meuse, the Seine, the Thames, the Schelde, they were all tributaries of a much bigger river that of course had no name, but if it would have had a name, it would have been the Channel River. And the Channel River would actually have thrown itself into the Atlantic Ocean south of Cornwall and north of Brest. So the reason for telling you this is that this is a dynamic that still goes on. And we cannot stop that. But what we have done since industrialization, we have actually accelerated the sea level rise because we've accelerated global warming. And so the sea levels will rise faster as a result of our doing. But the good news is if we are able to accelerate it, we're also capable of decelerating it. Now, if you decelerate an upgoing trend, then you actually do not turn the trend, but you may move sideways a bit longer. And that is what we want to do with the Blue Cooling Initiative, to give humanity more time for the manifold transformations that will be necessary to live in this new ecosystem. Now, since you are a nation of maritime ancestors and navigadores, I don't know whether you ever, I just personally love maps, you know. I lived in Japan for 5 years, and of course, if you look at a Japanese map, then Japan, of course, is right in the middle of the world. And New York actually is the Far East, and London is the Wild West. And so it depends very much from where you are, you know, how the orientation is. Maps also tell you who was in power when the maps were made. There is a reason why Greenwich Mean Time is 0 and the 0 line goes to London, because those maps were made
after you had done your part of the Great Navigators, and now it was the British rule, and they said this is where zero is, and the rest just adapt to us. So actually, even in geopolitics, history plays a role. Now this is a very interesting perspective because this is a fish eye perspective. So it puts the ocean central and the whole world as land around it, and basically this is the coastline. And so Africa is like, if you wish, a bit of a peninsula in this coastline. But along these coasts, that is where most of the world population and most of the world's assets are. And now I'd like to, does this also have a light on it? But you see the white spot there, the North Pole, that's that at the top there, the big white part, that's Greenland. And here in the middle, you also have a white part, and that's Antarctica. Now, probably nobody of you has been to Antarctica, neither have I, although you can buy cruises to go there these days. But what many people do not know is that it is actually bigger than the United States. And it is bigger than Australia. Now, many of you will have been to Australia, and you will have seen those postcards, because the Australians are really sort of very proud, you know, and they project Europe inside Australia, and it actually fits completely. I mean, maybe the northern part of Norway and Sicily does not fit, but there's so much space left and right, it easily fits. So most Europeans know that Australia is bigger than Europe. But most people in the world do not know that Antarctica is bigger than Australia. And what even fewer people know is that it is the highest continent. It's got an average height of 2,000 meters, which is much higher than Switzerland, where I happen to live. And it's got peaks of 4,500 meters. Now, we're going to do a little game. And I've done this game with a number of young people, I mean, young like 16 to 18. And I gave them all a toy, which I bought in a shop, you know, a cork. What do you call cork in Portuguese? Because you produce a lot of cork, liège. Cortiça. Cortiça, so made of cortiça. And you can actually see the continents on that, and then you get a little set of yellow pins and red pins and blue pins. So you can either put the pins in there where you've been already, or where your girlfriends are, or where you still want to go, whatever. So that's the purpose of that thing. But I repurposed it. And I asked these children, cut out Antarctica, copy it, and then cover all the water, and drop me an email and tell me how many Antarcticas you needed to cover the oceans. And actually all of them did, and they came back with an answer between 32 and 37, and that's about right. Of course, it depends a little bit, you know, if you fill up the oceans because the basins run like that, you know, but that's about the number. Now, if that is the number, let's say that you need 35 Antarcticas to cover all the water on this planet, what does it then mean if 35 meters of ice on Antarctica melt? Very simple, that the rest goes up by 1 meter. And I just told you there's 2,000 meters in Antarctica. So Antarctica alone is enough for 70 meters sea level rise. And that is going to come. Not in your lifetimes, not in your children's lifetimes, but it will come. But you can see what the implications of that would be. Now, the IPCC, of course, come out with reports. They did again for Sharm el-Sheikh, and one of the most worrying things are these trends. So yeah, of course, we worry about the fact, you know, the global temperature change. You know, if you go from the 60s, 70s, you know, that's really where it started to go up. That's that black line there. So right now we're at about 1.3 degrees above pre-industrial temperature. And so if you want to retain that or constrain that or limit it to 1.5 degrees, there's only very little to go. Now, what's quite worrying is that in the Arctics, climate change is going 3 to 4 times faster than average. Now, if there's one place where you want to have that least happening, it's there because of all this ice. Melting, yeah. And it is more things. Do you remember the town called Lytton in British Columbia that 2 years ago where people just died out of the heat? Because Lytton is in British Columbia, way north of Vancouver, where you had like record heats of 45 degrees and people do not have air conditioning, but it doesn't happen there. And so it's about there on this map high up. And you may remember that last year there was snow in Texas, which never ever happens. Now that too has to do with the higher change in climate, global warming in the Arctic, because if there is a big difference in the temperature in the Arctic and in the around these sort of like equator and the quarters up and north there, then the jet stream can be very strong in a straight line. But as the temperature difference becomes less, it starts leaning out a little bit. So sometimes you got this cold comes way down there, which causes the snow in Texas, or the heat can go way up, which explains the heat in Lytton.
This is in Siberia, where you see this used to be white and permafrost, but the permafrost is melting, and underneath the permafrost are huge amounts of methane that sometimes burst-wise come out, and this crater is 60 meters in diameter. So it's like a kind of a methane volcano. And this, of course, is happening as well. Here you see the ice melting, and here we're lucky because the water is actually in an ice basin. So from the space, it still will look like light blue or a bit white, and therefore there's reflectivity. If there's no white basin underneath it, it's like a black ocean, and if it is black, it will absorb heat. And so I explained this already, that it's bigger than America, so that's a storyline there. And so this is what will happen with the sea rise. So the Greenland ice itself is enough for 7 meters. That will do all the cities on this map. So the first one, of course, is Venice, Amsterdam, Hamburg, Petersburg, all the way to Shanghai. And again, this will not happen this century. Experts expected maybe 2 or 2.5 meters by the end of this century. For some cities, that is catastrophic. For example, Jakarta already now is moving because Jakarta cannot be and stay where it is in 2050, so it will move away. But more cities will have to move. And let's hope that they will solve the cause of the problem and that it will not last until COP 100. Because with COP there's one very big problem, and that problem is this. And you will understand it immediately. Here on the right, you can see a part of the graphic in orange, and those are the supply side solutions. And COP has been talking for 26 years about reducing CO2 emissions whilst doubling them. And the problem is that they're trying to open a door with 3 locks with only the key of 1 lock. And that door cannot open. And it needs to open to a world in which we can limit global warming to 1.5 degrees Celsius. But they can't open the door because they lack 2 keys. And those 2 keys are, they also have to come up with agreements on demand side, that's toning down the energy metabolism, and nature-based solutions. And because they didn't do that, the graph on the left, which was made in 2015, where you can see Paris increased ambition, and the dark gray and the light gray is actually the probability of containing projected warming in 2100, either between 1.5 degrees, that's the dark gray, or between 1.5 and 2, that's the light gray. So in 2015, with the Paris increased ambition, we only had a 30% chance that would happen. This has now been reduced to a single-digit percentage. So we are in trouble. So whilst we as blue cooling cannot address the cause, we can address the symptom. But addressing symptoms without addressing the cause, of course, is useless. So our conclusion is, talking about warming is nice, but it doesn't deliver anything, because progress is not made by ambitions but by actions, and so we prefer actions on cooling. And so some people say, well, how would you do that? Well, there are many, many ways that you can do that. Some vary, in my modest view, to La La Land. There's a point between the sun and the earth where the force of gravity is offset, or it's neutral. And think of putting a solar screen there. Now, I don't know whether any of you have been following what happened with the Hubble telescope. They unfolded a solar panel the size of a tennis field. Mm. Now, I find that fantastic because this whole Hubble thing, would easily fit in this room, and then to unfold something the size of a tennis field, that's pretty impressive. What these people want to do, they want to unfold a panel the size of Europe. So I do not see that happening. And then the other extreme is that you put hollow glass cubicles in all of northern Canada and Scandinavia, and the problem is that whilst animals will not digest it, they will ingest it, and it's not a very nice solution, to limit global cooling by making animals and fellow inhabitants of this planet then eat glass. So probably what we will do is actually a number of things in between there, and the most famous one that you may have heard of is number 3, which is called stratospheric aerosol injection, and that means sending rockets up in the stratosphere to spread out sulfur dioxide molecules. You only need like 1 per every cubic meter, and it will actually bounce back some incoming solar radiation. But the problem is, if it's in the stratosphere, we don't know where precisely it will go and what other effects it will have. And I've been working as a lobbyist, and I can tell you, I will not even begin proposing something that has unintended consequences.
and a lag time of 2 years. So what we believe is feasible is marine cloud brightening, that's the number 2, that you work with those clouds that are over our heads. And it works a bit like this. You as Portuguese here in Porto, you're so close. You sometimes have skies like this. And sometimes you got skies like this. Now what's the difference between this and this? Do you know that? It's not the volume of water in the sky, because that can be the same. It's the size of the droplets. So if the droplets are big, we perceive the clouds to be dark. And what we know? We probably get wet. If the clouds are gray, they're slightly smaller, and then we know it's a 50-50 percentage. If they are white, we know there's humidity there, but it will not rain. Like today, when you see a blue sky, there's still humidity in the air, but the particles are so small we don't even observe clouds. So this is, I never thought that I would be talking about something like this, only 3 years ago. But this may contain a solution for humanity by doing the following. So here I just explained, so if you got fewer larger drops or the same volume in many more smaller drops, you get a higher albedo, that's sort of reflectivity. So what we want to do is on the red spot there, which are in the squares, the red squares, that is where you have a lot of big dark cloud formations. And we're basically imitating nature by imitating a storm, by actually spraying seawater in the air. The water will evaporate and the little salt particles will rise up in these clouds and it makes the droplet size smaller. So a dark cloud becomes gray and then white and then reflects more. Now you would do it more around the equator because that's where you got the most sun radiation coming in because it's perpendicular, more than on the Arctic because there it's tangential. But the cooling effect would also extend to the Arctic. And this may give us 0.8 to 1 degrees cooling, which if you talk about 1.5 or 2.5 is major. And we are testing it already in Australia to protect the Great Barrier Reef. And this is what it would look like in future, where we'd have these vessels, they will be unmanned, and the vertical stacks are not the sprays. You can see it sprayed horizontally. These vertical stacks are flattener rotors, which is a kind of a mechanical sail that will take care of the propulsion. And of course, they don't have to be anywhere on time, so it doesn't matter so much of the speed. They also got hydrofoil, so they can go relatively fast when there is wind and go there. And so this is my conclusion, where I make a quote of Hans-Joachim Schellnhuber, who some of you may know. He's been playing a many role as chief scientist of many European advisory boards, and him saying, I am telling you that we are putting our children into a global school bus that will with 98% probability end in a deadly crash. And so what we want to do is we want to provide an airbag. We cannot avoid the crash, for that it's too late, so we will crash. What COP needs to do, they need to brake as hard as they can to reduce the momentum with which we'll be getting into the crash, but if they can bring that down, then an airbag cannot save the vehicle, but it can save humanity, and we can then think of another vehicle to go further ahead. So sorry, this is very much a helicopter view, Zhao and Ramon, over where we are. Now this, of course, can give space to a huge ecosystem of smaller startups that can either play with that, position that, in the new things that are going ahead, because the future is more determined than we think. I mean, you haven't told me, well, I think I may have guessed from what you said when you were an 8-year-old boy in 1984, so then you were born in 1976 or something like that. Is that right? Or correct, absolutely. Okay, so I do actually know how old you will be in 10 years' time. If you are careful, Zhao, with crossing the road and do not be run over, I can actually tell you how old you'll be in 10 years' time. I can also tell what the Portuguese demographics will look like in 10 years' time. I don't know whether this nice person will be part of it, but in the large number, that doesn't matter. So what I mean to say, we know much more about the future if we can think systemically and position the functions and strategies of companies to actually be aligned in fulfilling long-term human well-being. So with that, I want to close. Thank you very much, Hans. And of course, that last challenge would be the topic for an entire new talk, which is how do we get our attention focused on the right topics collectively, and have a call for action. So let me... Bom, eu confesso que aqui no ponto onde estava não consegui apanhar tudo o que o Hans nos trouxe, mas percebi que era uma quantidade assustadora de informação e que nos dava uma visão não menos assustadora
do planeta, do estado de saúde do planeta onde estamos. E isso faz-me refletir, antes de passar a palavra ao Luís, se vale a pena fazermos alguma coisa ou simplesmente cruzarmos os braços e deixarmos o autocarro embater de frente contra a parede. Luís. Boa tarde, obrigado sobretudo pelo convite, é um prazer estar aqui. Na verdade, há muitas questões que esta apresentação do ANS nos levanta e sobretudo, pronto, para mim é como uma caixa de bombons, não é? Quer dizer, tem muitos bombons, podemos apanhar uma série deles, há uma série de pistas. Eu aqui vou procurar também um pouco, porque normalmente este tipo de discursos normalmente tendem a acabar de uma forma positiva. No caso do ANS, ele acabou com uma declaração um bocadinho pessimista. E na verdade, eu tenho aquele princípio que aprendi há uns anos atrás, ouvindo um comentário, que é: os pessimistas nem quando têm razão têm piada. E por isso é um bocadinho, não vale a pena sermos pessimistas, porque na verdade não há aí nada para alimentar isso. E por isso aqui eu vou procurar, não propriamente contrapor nada do que o ANS disse, mas trazer algumas outras perspectivas e se calhar também, como eu me classifico como um otimista patológico, por isso haver aqui uma abordagem pela positiva. E esta abordagem vai começar exatamente aqui, como eu digo, e que está ali mal escrito, accelerate to regenerate, e que é exatamente que, na verdade, nós cada vez temos menos tempo para agir, e isso é verdade, mas o que nos faz é não propriamente, não devemos ficar paralisados e não fazer nada, temos é que fazer a um ritmo mais elevado e sendo mais ambiciosos para encontrar soluções. E por isso, sem dúvida nenhuma, que há alternativas, há formas de se dar esta volta. Eu aqui, só para me apresentar mais brevemente, aqui é a minha página de entrada no LinkedIn, estão todos convidados para me conhecerem lá, mas basicamente a melhor forma de eu me apresentar atualmente, eu trabalhando há muitos anos, como o Miguel estava a dizer, basicamente eu agora ajudo pessoas a fazer esta transição para um mundo mais sustentável, trabalhando ou dando aulas, ou neste caso trabalhando em pessoas, mesmo fazendo coaching, pessoas em transição de carreira, ou mesmo agora mais recentemente em Executive Search. E por isso o meu foco é ajudar pessoas diretamente a fazer esta transição. A segunda é ajudar organizações e por isso através de uma série de organizações com que eu colaboro e que basicamente todas elas têm esta agenda e procura-se transformar e fazer alguma coisa. E depois, por último, tenho também uma atividade, esta é a parte não lucrativa, e por isso são as ONGs, as associações do qual eu participo, ou alguns conselhos consultivos, e um deles, ligando até aqui com a vossa iniciativa, é o Build Up Labs, que é um acelerador em Lisboa, sendo que anteriormente também já fui mentor noutros, e por isso que é também uma área onde eu me vou cruzando. Mas pronto, não vim cá para falar de mim, mas sim para falar um pouco desta agenda. E eu gosto sempre de falar aqui, quando nós falamos nestas questões, e que tivemos aqui muito a abordar a questão do carbono e como é que nós nos adaptamos e tentamos evitar os efeitos grandes que traz. Esta é uma imagem que eu acho muito feliz, que é onde nós vemos onde é que o carbono vem, onde é que ele atualmente está a ser produzido. E é um pouco há bocadinho como o ANS dizia, em termos de podemos olhar para os mapas como quisermos, não é? Quer dizer, e até a representação, aquela representação que ele apresentou é muito feliz, onde temos um mar e depois temos uma série de zonas costeiras. Aqui é exatamente para nós olharmos e vermos o que é o mundo atualmente e vemos as áreas onde ou temos mais população ou temos mais desenvolvimento económico, são as que estão com a cor mais viva, e depois temos aqui os fluxos todos que têm a ver com o transporte de pessoas, com o transporte de materiais, e por isso este é o mundo que nós temos, e evidentemente que temos que entender o que é que este mapa nos diz, e este mapa nos diz que é o nosso modelo económico, que na verdade, com o consumo de fósseis que temos e que o ANS também explicou, que na verdade nos dá todas estas questões.
Mas também, e mais uma vez, podemos olhar disto de outras formas. E é curioso que nós estamos aqui a falar, sobretudo, da questão do carbono na atmosfera. E onde é que o carbono existe no nosso planeta Terra? Só 2%. Ou seja, nós estamos a falar que, na verdade, 2% do que é o montante total de carbono que o nosso planeta tem, o problema que isso nos traz. E se aqui pudermos olhar, e na verdade a solução que o ANS nos traz aqui tem a ver com o mar e por isso uma solução tecnológica. Eu também poderia tentar fazer aqui uma daquelas piadolas fáceis a dizer, pronto, eu não venho cá falar de nuvens e tal, mas uma daquelas áreas onde eu ando é em CO2, em carbono e créditos de carbono, e por isso não posso aí estar a fazer esse tipo de apreciação, mas aqui é muito interessante nós percebermos que, na verdade, os nossos oceanos encerram hoje a grande quantidade de carbono que o nosso planeta tem e que, na verdade, nós temos que ter uma concentração muito grande na forma como gerimos os oceanos e todas as consequências que aí tem. E por isso, esta, mais uma vez, é um outro mapa, neste caso é um gráfico, mas que também nos mostra uma outra realidade do carbono e por isso o carbono não tem uma única e só realidade e tem um conjunto de realidades que é importante nós conhecermos. Uma delas é exatamente também o papel da natureza. E uma das coisas que nós agora falamos muito, e sobretudo há sempre aquela questão, eu sou engenheiro florestal de formação e por isso fico sempre muito satisfeito quando falam de árvores, mas depois normalmente só se fala de disparates e por isso, pronto, vamos plantar árvores para salvar o mundo ou não vamos cortar uma árvore porque o mundo vai acabar. E há muitas outras formas, na verdade nós não temos máquina mais eficiente para fixar carbono do que as plantas. Evidentemente que as árvores que permanecem mais tempo acabam por fixar mais, mas, por exemplo, há aqui uma parte escondida que é exatamente a capacidade dos solos e, neste caso, eu trago aqui para alguns dos principais ecossistemas que nós consideramos e, na verdade, como veem, em todas as circunstâncias, a capacidade de fixação de carbono nos solos é incrivelmente superior ao que está por cima e que, na verdade, é uma situação que é comumente ignorada e que é, provavelmente, em vez de estarmos a gerir o que está em cima do solo, deveríamos gerir melhor o solo, sendo que, evidentemente, temos que gerir bem o que está em cima, que é para os efeitos que tem para baixo. E por isso, aqui, mais uma vez, também era um pouco apresentar esta questão do carbono sobre outras formas e, sobretudo, sair do que é que podíamos ser, que são os clichês habituais, que é naquela vamos plantar árvores e vamos salvar o mundo, quando a maior parte dessas árvores até acabam por morrer e que não têm futuro nenhum, porque, na verdade, não foram feitas de outra forma. Por outro lado, também é interessante e perceber como é que globalmente isto está a acontecer. Aqui é interessante para vermos este gráfico diz-nos os compromissos que os diversos países do mundo já estabeleceram, já tornaram públicos, em quando é que eles se querem tornar neutros em carbono. E por isso o comum, estamos a falar de 2030, 40, 45, 50, mas depois se virmos ali, há países que têm já metas para 2070 e outras coisas desse género. Eu costumo dizer que eu não tenho problemas até de fazer promessas para daqui a 100 ou 200 anos, quer dizer, não tenho, é coisa facilíssima de fazer e de assinar papéis e fazer, desenvolver tudo isso. Mas, na verdade, não estamos a ser muito sérios quando nós, na verdade, estamos a estabelecer metas muito alargadas e, sobretudo, neste caso, de responsáveis políticos, evidentemente alimentados por alguma ciência e por administrações, mas que, na verdade, já estão muito para lá de qualquer mandato e qualquer responsabilização e, sobretudo, é um pouco brincar com estas questões. E brincando isso, pronto, e neste caso é aqui uma destas, eu identifico-me bastante, não propriamente que eu seja um grande apreciador de cerveja, mas por acaso sou de vinho, não é? Quer dizer, e, por exemplo, também não tenho problemas de fazer promessas de começar a reduzir e estar para consumo zero de vinho no futuro próximo e por isso em 2100, por exemplo, eu prometo que nunca mais vou beber vinho e por isso não tenho, exatamente, vou cumprir e estarei cá para demonstrar isso e para fazer. E por isso, neste caso, eu acho que é importante e é interessante nós entendermos exatamente esta questão de quando estabelecemos as metas, quando elas são sérias e quando elas são execuíveis ou quando não fazem sentido nenhum.
E por outro lado, aqui, e o Hans trouxe-nos muito isto aqui, que é exatamente nós também entendermos o que é, deste lado, do lado esquerdo, temos as principais fontes de CO2 e por isso tudo isto, e do lado direito temos o que é que a Terra, o nosso planeta, nos está efetivamente a captar. E como vemos, temos ali 59%, ou mais 59% de CO2 que neste momento não tem utilização e por isso nós, na verdade, estamos a aumentar sucessivamente. E por isso temos aqui uma limitação e esta limitação é que a nossa máquina não absorve nem metade do que nós hoje estamos a emitir e por isso, sem dúvida nenhuma, há que ter uma atenção especial disso. Aqui um pouco, pronto, tanto uma business school é um bocado arriscado trazer esta citação, mas, na verdade, a nossa economia, os nossos teóricos da economia, evidentemente, têm estado a funcionar sob premissas que não são corretas, que é, na verdade, todos os modelos dão crescimentos infinitos para, na verdade, um sistema que tem limites, que está fechado e que não é infinitamente grande e, por isso, sem dúvida nenhuma, o que temos que pensar é, efetivamente, que temos que mudar muito o que é que estamos a fazer e como é que estamos a fazer e termos consciência do que é que está em causa e como é que está em causa em relação a estas questões. Este é um gráfico que eu comecei a seguir há uns tempos atrás. Isto é uma daquelas empresas que recolhe informação que está a ser discutida. Isto é sobretudo nas reuniões de investidores, os CEOs quando vão apresentar uma série de questões, e isto é o último quarter do ano passado. Ainda este ano ainda não acabámos o primeiro e por isso ainda não há informação, e é ver o que é naquelas reuniões de investidores, de apresentação de contas, de resultados, o que é que os nossos empresários discutem. Evidentemente que eles discutem coisas importantes, coisas que têm a ver com a agenda deles, mas se vocês forem ali ver, tirando as questões de energia, que ao lado aparece um bocadinho das questões de sustentabilidade, na verdade, as nossas empresas continuam a tratar de outros assuntos que não propriamente os assuntos que vão condicionar efetivamente não só a evolução e o sucesso dos modelos económicos, mas também a viabilidade do que nós temos. E por isso também há aqui um desligar muito grande do que é que na verdade é importante e o que é que continuam os nossos CEOs em termos globais a discutir e a valorizar nas suas discussões em termos práticos. Tudo bem, já temos o exemplo do Larry Fink, da BlackRock, que está sendo o maior fundo mundial, na verdade começa a ter um discurso cada vez mais virado para estas questões, mas a maioria ainda não está para aí virada e por isso ainda não está muito a falar destas coisas. Este aqui fica um bocadinho pequeno, mas isto é uma boa notícia. Ou seja, uma das questões que se tem vindo muito a discutir é a necessidade de nós desligarmos o crescimento económico do consumo de energia e, por isso, das emissões e tudo o que tem a fazer. Esta é a lista dos países que até 2019 têm feito isso. E o que também nos traz, neste caso aqui alguma felicidade, é que Portugal também, a partir de 2005, conseguiu desligar o seu crescimento económico do consumo de energia e, por isso, das emissões. E, por isso, aqui é uma demonstração positiva que, na verdade, há já um conjunto de países que aqui estão ilustrados e que, efetivamente, já o modelo económico já está a desenvolver de uma forma, ou seja, no sentido certo. Agora, se é à velocidade certa, com a intensidade que nós queremos, provavelmente não, mas pelo menos o caminho já se provou que é viável e, por isso, muito dos negacionistas do modelo mais sustentável, aqui está uma prova contrária do que é que se passa. Depois, eu estive aqui a falar muito em carbono, porque também o Hans falou muito em carbono, mas o que nós temos que ver é, sobretudo, que temos que ter uma análise sistémica destas questões. O carbono é o que hoje está no foco, é o que hoje se fala bastante, mas, na verdade, todas estas questões estão interligadas e, por isso, nunca sabemos, ou seja, temos que analisar o sistema para ver onde é que temos que atuar
para, na verdade, todo o sistema se mova e mova no mesmo sentido, em vez de estarmos só focados numa das questões, e que é este efeito e esta ilustração em termos do efeito de túnel que atualmente nós temos, com uma concentração muito grande só em relação ao carbono, sendo que nós podemos estar a gerir outros subsistemas de uma forma eficiente e que vai contribuir exatamente para o mesmo resultado, e por isso é importante voltarmos a isso. E por isso não há planeta B, ou seja, não temos volta a dar em relação a estas questões, e por isso temos mesmo que andar para a frente e resolver isto. Neste caso, eu trago este gráfico aqui que já mostra um bocadinho o que é o caminho da regeneração, e se vocês virem o que é este modelo aprovado desde o relatório Brundtland enquanto a solução que é da sustentabilidade, é o que está no meio deste gráfico. E por isso o que nós temos é que começar a passar para a parte direita do gráfico, que é, na verdade, e como diz ali abaixo, não estarmos a controlar o dano que causamos, mas sim passarmos a causar efeitos positivos, e por isso ultrapassarmos esta questão. Isto está teorizado já com alguns economistas, entre eles o John Fullerton, que sendo uma pessoa que nasceu e que desenvolveu a sua atividade no investment banking, tem feito ao longo dos últimos anos um caminho, e a partir do Capital Institute ia desenvolver esta teoria, neste caso dos 8 princípios da economia regenerativa, onde, por exemplo, uma das áreas, e tal como o Hans também referia, um dos princípios é inspirarmos na natureza, é seguirmos a biomímica. A natureza, que funciona de uma forma muito equilibrada, desenvolveu soluções, inúmeras soluções, e que são soluções circulares, sustentáveis, e como tal, esta é uma das orientações, por exemplo, aqui do modelo que o John Fullerton tem desenvolvido, e que eu diria que é muito importante, enquanto qualquer escola de negócios neste momento começar a pensar e a olhar também para estas questões. E por isso eu apresento aqui só 2 exemplos curiosos em relação a situações. Uma delas é a nossa, é muito próxima, é uma empresa portuguesa e que teve uma inovação muito importante, que foi, não sei se vocês se lembram, quando manipulam uma resmas de papel, normalmente vem lá uma coisa que diz que é 80 gramas. 80 gramas é o standard e que tem a ver com a densidade do papel e a utilização. Aqui a Navigator, uma empresa portuguesa, inventou, neste caso, inovou, criando o papel de 75 gramas. Todos vocês me dizem, grande coisa, pronto, tudo bem, tiraram 5 gramas. Não, mas foram os primeiros que fizeram, e na verdade isto representa menos matéria-prima, menos componentes, ou seja, uma poupança. Isto é um projeto eminentemente de ecoeficiência e de melhoramento. Eles não ficaram por aqui e foram para o papel das 70 gramas, e por isso continuaram a poupar. E neste caso o papel tem exatamente as mesmas funcionalidades, a mesma utilização, e na verdade é possível ir fazendo em relação a estas questões. Eu acho que este é um exemplo brilhante, ainda não é um case study, e a própria Navigator, eu fico sempre parvo porque eles não usam mais isto para comunicarem, porque na verdade é um projeto muito interessante, e eles foram completamente pioneiros em relação a esta questão. Aqui trago uma outra questão que também me interessa particularmente, e que tem a ver exatamente com a construção em madeira, ou seja, a integração da madeira na construção. Temos ali um prédio com quase 10 andares na Noruega, em que não tem ferro, não tem cimento. Toda a parte estrutural e de construção é feita com isso. O regulamento de construção nos Estados Unidos atualmente autoriza prédios até 12 andares, sem 1 grama de metal ou de cimento. E isto são armadilhas de carbono, são materiais naturais, recicláveis, reutilizáveis, de permanência muito grande. Evidentemente que isto não é madeira normal, é uma madeira estruturada, neste caso é o Cross-Laminated Timber, que na verdade, transformando a madeira nestas condições, permite
utilizá-la enquanto crescimento. E por isso aqui trazia só dois, até porque eu sabia que o meu tempo era limitado, só dois exemplos, mas existem muitos outros exemplos de novas aproximações, novas formas de fazer, de inovar e de andar um pouco para a frente. E por isso aqui volto à minha entrada, o Let's Accelerate to Regenerate, ou seja, na verdade há soluções, temos é que ser mais rápidos. Temos aqui um beacon, um farol, que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Tudo bem, tem uma série de limitações, até porque foram criados para a globalidade do nosso território em termos de terra, mas já temos uma série de orientações e de possíveis metas para resolver estes nossos problemas e pronto, era aqui o que eu trazia. Não me meti diretamente com o ANS, mas foi um bocadinho tentar complementar. Muito bem. Muito obrigado, Luís. E eu queria passar depois a palavra a quem ouviu estas duas intervenções, mas antes tomei aqui algumas notas e vou só pôr duas questões, tenho mais, mas vou só pôr duas questões para depois democratizar isto um bocadinho. Achei muito interessante a questão das metas de que falaste e da forma como as expuseste, e realmente eu acho muito interessantes estes relatórios das agências internacionais de energia, etc., porque têm sempre previsões de longo curso e de longa duração, e depois são sucessivamente revistas e alteradas, e mostrando de facto a falibilidade de fazer previsões de longo prazo, não é? E realmente as metas têm esse grande problema quando são feitas a um prazo muito longo. Agora, o que se tem verificado é que de facto elas têm sido continuamente falhadas. Portanto, as promessas têm sido feitas, mas não se tem conseguido atingir as metas no que respeita ao clima e ao ambiente. E isto leva-me um bocadinho a esta questão que tu também focas ali naquela citação que fazes, de que quem acredita que é possível crescer sempre é louco ou economista. Eu diria que se calhar é as duas coisas, na maior parte dos casos. Que é perguntar o seguinte: é possível, de facto, nós termos modelos assentes na ideia de um crescimento do consumo energético permanente, um crescimento permanente do consumo energético e conseguirmos, de facto, um modelo de diminuição, da diminuição que precisamos das emissões de CO2? Eu acredito que não, e sobretudo o que aqui é curioso por um lado, mas não é assim tão bom de ver, é que o mundo acordou para esta realidade com o relatório do Clube de Roma, o Limits to Growth, que foi editado em 1972, o que levou a que, na verdade, pela primeira vez, quem fazia previsões e cenários em termos, por um lado, do consumo de todos estes bens, depois pelo impacto que estavam a ter, na verdade, na altura foi identificado que havia limites e não podíamos prosseguir. E demorámos 17 anos, até 87, até sair o relatório Brundtland com o caminho que era o desenvolvimento sustentável. E agora já passaram mais de 30 anos e, na verdade, continuamos. Na verdade, estamos a percorrer o caminho agora a uma velocidade muito mais pequena. O que acontece agora é que as evidências são tão grandes e, sobretudo, os efeitos que começamos a sentir são tão grandes e cada vez mais o que começamos a fazer, a questão da temperatura e toda a consequência que isso tem, a implicação em termos do abastecimento e na segurança alimentar, ou seja, há uma série de evidências que levam a que, na verdade, estejamos a aumentar o nosso ritmo, mas ainda de uma forma limitada, e por isso todos os esforços para aumentar este ritmo são desejáveis e têm que acontecer. A outra questão que eu queria fazer já é, eu fiquei muito surpreendido, confesso a minha ignorância, sobre aquela informação da quantidade ou da forma de armazenamento de carbono do nosso planeta, nomeadamente que a grande maioria, grande parte está debaixo dos oceanos e debaixo dos solos.
e debaixo dos solos. E começando se calhar aí pela questão dos solos, o que é que seria possível fazer com base nesta informação e de um ponto de vista prático e até de iniciativa empreendedora e de inovação, o que é que seria possível fazer com base nesta informação? Há muita coisa, esta é uma das áreas de trabalho que eu agora tenho mais desenvolvido e o problema que neste momento é que se calhar nós já sabemos mais coisas, como atualmente nós dizemos, sabemos mais do espaço ou da Lua do que conhecemos os oceanos, ou que se calhar conhecemos 20 ou 30 ou 40 centímetros abaixo do solo que nós pisamos. E por isso ainda sabemos pouco. Por exemplo, os solos, tal como têm uma capacidade para absorver água, têm uma capacidade máxima para absorver carbono. E que isso ainda não está completamente descoberto em termos de qual é que é essa capacidade, e isso poderia ser um indicador muito interessante, nós termos o conhecimento que aquele solo pode captar até um máximo, vermos o que é que tem e começarmos a gerir. Evidentemente que a agricultura que nós hoje temos, convencional, e que na verdade permitiu que a população do mundo não sofresse tanto de fome como sofria anteriormente, a Revolução Verde dos anos 50, do pós-guerra, e por isso dos anos 50 e dos anos 60, na verdade foi possível produzirmos e de uma forma barata os alimentos que precisávamos, no entanto com um impacto muito grande. E por isso os solos passaram, em vez de serem tratados como um elemento vivo, passaram a ser quase como um substrato morto, em que nós usávamos usávamos e ainda usamos os fertilizantes e todas as outras, os pesticidas, os herbicidas e não sei o que mais, que acabaram por tornar os solos, na verdade, muito produtivos para os nossos alimentos, mas completamente disfuncionais em termos de todas as outras características. E por isso, aqui o que precisamos de descobrir, tal como a solução que o ANS apresenta em termos das nuvens é uma delas, é a questão de refletir a energia, que é também um deles, ou seja, todas as soluções são necessárias e temos que acelerá-las. Bom, eu passo aqui à Assembleia a perguntar se alguém tem alguma questão, algum comentário, trazer alguma coisa nova ou diferente que queira trazer. Obrigada. Boa tarde, Luís. Obrigada pela apresentação. Na apresentação não fez nenhuma menção à legislação toda que está a sair nesta área, em especial na União Europeia, não é? Que parece um tsunami legislativo que estamos a ver, desde a CSRD, economia circular, due diligence, a taxonomia verde, mas mostrou-nos um slide em que os CEOs parece que ainda não estão a discutir o tema, mas ou é sim, não é? Porque a quantidade de legislação que está a sair vão ter que se preocupar com estas áreas. O ambiente regulatório é fundamental e por isso, sem dúvida nenhuma, que é um bom incentivo. O que eu costumo dizer, e que trabalhando há muito tempo nisso, fala-se sempre muito de indicadores e gerir indicadores e por aí, o que eu normalmente digo é que, na verdade, nunca ninguém teve grande sucesso só por cumprir as regras, não é? Mesmo que as regras vão se tornando mais complicadas e mais restritas, na verdade, quem quiser ter sucesso e efetivamente chegar lá tem que ir sempre à frente disso. E por isso, evidentemente que as empresas vão ter todas que cumprir com todos os regulamentos que já saíram e que estão a sair e que pronto, não são dos mais simples, mas na verdade nada é complicado. Mas o que eu aconselho sempre, e trabalhando com muitas empresas, é dizer, vocês têm é que andar à frente e por isso, neste caso, já começar a ver como é que se vão distinguir e como é que na verdade vão conseguir, por um lado, antecipar o que é a regulação que vem aí, que vai ser ainda mais estrita em relação a estas questões, e por outro lado, prepararem-se em relação à concorrência e poderem estar mais a fazer. E por isso, eu acho que é importante, mas é o que eu digo, é só entender e andar para a frente e tentar ir à frente. Olá, muito obrigado. Falaram-se temas muito interessantes, por acaso. Quando se fala como é que se diz, que o crescimento exponencial, quem acredita ou é louco ou é economista, eu sou biólogo
e nós aprendemos que, de facto, sempre que estudamos demografia, temos de recorrer a um economista para percebermos que, de facto, não é possível crescer. Na verdade, foi um economista que ensinou os biólogos a perceber que não podemos crescer exponencialmente. Relativamente ao que o Luís falou, sim. Eu acho que quando diz que as empresas, como é que se diz, que sugere que mudem antes de serem obrigadas a mudar. De facto, eu acho que aí, isto é uma opinião pessoal, mas acho que aí é que poderá estar o fulcro, ou um dos fulcros do problema, é que a mudança de paradigma geralmente obriga a um momento de caos, e o caos pode ser provocado mesmo pela legislação obrigar a mudar, mas a mudança de paradigma é difícil. Por exemplo, quando estamos a falar da agricultura, o paradigma é nós temos de alimentar uma população com os métodos que aprendemos. E a exploração dos solos, como disse muito bem, não estamos a falar de um solo, estamos a falar de um substrato completamente artificial com o qual nós conseguimos produzir uma determinada quantidade de alimentos segundo os modelos para aquele tipo de alimentos. Isso é o paradigma atual. Por exemplo, muito pouca gente pensa que nós podemos ir buscar outros alimentos em territórios ou terrenos que não são explorados. Por acaso, pronto, é isso que o desafio que a empresa que nós criamos está a fazer. O grande problema é que todo o paradigma atual da produção de alimentos está desalinhado com isso. Ou seja, quem tentar mudar tem muita dificuldade. Não há canais para ir buscar os alimentos, por exemplo, às florestas. As florestas produzem alimentos, produzem grande quantidade de alimentos, para além de fixarem carbono. Mas nem sequer não há canais que permitam colocar nos locais de transformação. A transformação está demasiado focada, standardizada. O paradigma deles é a produção em linha de grande quantidade de alimentos que lhes chega sempre com a mesma quantidade, com a mesma qualidade. Ou seja, a mudança de paradigma é muito difícil, e esse é, parece-me, uma das grandes barreiras para, de facto, mudarmos a forma como consumimos energia e como fazemos a gestão da cadeia de carbono. Em termos da necessária revolução, ou seja, do sistema de alimentação que nós temos, é fundamental. Ou seja, nós atualmente cerca de, eu acho que é mais de 90% da nossa alimentação vem de 20 espécies, em termos práticos, se é que são 20. E por isso houve uma especialização muito grande e, na verdade, estamos a perder uma data de questões. O que eu também tenho vindo a defender é exatamente, eu diria que já atingimos o tipping point, não é? Quer dizer, o ponto de viragem em relação à racionalização do modo de agricultura, e agora o caminho é a renaturalização. E por isso, com todos os ganhos que isso tem, evidentemente que, em primeiro lugar, temos que assegurar a alimentação para toda a gente. E a partir daí, agora, evidentemente, podemos fazer isso utilizando um modelo mais diverso, um modelo mais natural, mais equilibrado. Depois, em relação à mudança de paradigma, e aqui, pronto, estamos numa escola de negócios e podemos falar de teoria, em termos práticos, eu aqui associo sempre, e eu defendo sempre um bocado a teoria do Schumpeter em relação à destruição criativa. Eu associo que, na verdade, nós não vamos lá com as melhorias incrementais, nós só vamos lá, na verdade, com a destruição criativa, e por isso aparecendo soluções que vêm deitar abaixo completamente todas as que estão a existir. E por isso, na verdade, esse é o caminho da inovação, de se encontrar soluções que vão criar a disrupção completa com o modelo anterior, e essa é que vai ser a forma de se avançar. Pois, essa é uma... Não sei se está o microfone, está. Essa é uma visão bastante interessante de como é que se pode disromper ou provocar a disrupção com novos modelos de negócio. E eu percebi, já agora, se nos pudesse explicar um bocadinho melhor o que é que em concreto é a vossa oferta de valor, porque me pareceu que exatamente vocês veem neste problema uma oportunidade para criar
algo de diferente. Eu depois ia acabar aqui com o Luís com essa pergunta mesmo. Sim, posso falar então da nossa empresa, depois se falhar alguma coisa vou pedir ao Rafael para ajudar a complementar. Nós criámos uma empresa, a Landratec. Nós vimos que de facto Portugal é um país, Portugal e Europa, nós temos visto um aumento da floresta com o abandono do terreno, com a renaturalização que tem acontecido desde meados do século XX, tem aumentado a floresta europeia. E a floresta europeia é essencialmente, ou a floresta climáxica, isto é um termo de biologia, posso explicar, ou seja, no clímax, a floresta europeia, a floresta de clima temperado seria uma floresta de quercíneas, ou seja, de carvalhos, sobreiros, azinheiras. Os carvalhos, sobreiros e azinheiras produzem um fruto, que é a bolota, que é extremamente nutritiva, já foi um alimento no passado, mas atualmente ninguém associa, lá está, o problema do paradigma, a bolota é para porcos. Contudo, a bolota é extremamente nutritiva, tudo aquilo que os nossos consumidores procuram, que é um alimento que, para além de nutritivo, tenha propriedades nutracêuticas e que seja sustentável e que reduza a pegada de carbono e que tenha cadeias curtas, nós conseguimos encontrar isso precisamente na bolota. A bolota cresce no chão, nós caímos na bolota. A única coisa que a aplicação que havia para a bolota é escorregar na calçada. A nossa base, o nosso background como é que se diz? É biologia, é biotecnologia. Nós usamos o nosso background para desenvolver um procedimento novo, inovador, que nos permite valorizar a bolota de todas as espécies, inclusive as que têm uns compostos polifenólicos que são amargos e que tornam a bolota ligeiramente tóxica. Ou seja, o nosso modelo de negócio, resumidamente, é a valorização de um recurso, na verdade um desperdício abundante, transformá-lo num recurso que tem interesse para a indústria alimentar, quer pelas propriedades nutritivas, quer pelo alinhamento com as tendências de mercado, e que nos permite também extrair compostos que, numa perspectiva de bioeconomia circular, têm interesse para outras verticais industriais que também estão a ser exploradas por nós. Posso só acrescentar? Nós deparamos no início do projeto com uma dificuldade sistemática, que era a inexistência de uma cadeia de valor, ou seja, nós não tínhamos fornecedores, não tínhamos transformadores, nem sequer consumidores, e a Landratec o que está a fazer é montar uma cadeia de valor de raiz. O primeiro passo foi construir uma rede de proprietários florestais, e ela é muito dispersa no país. Quando vamos mais para norte é muito fragmentada, mais para sul é mais congregada em grandes herdades, não é? Mas muitas delas são compostas por carvalhos, azinheiras ou sobreiros, e portanto até à data somos a única empresa em Portugal a transformar bolota de norte a sul do país, com uma linha otimizada para o descasque e processamento da bolota, transformando-a em farinha. Todos os subprodutos que nós geramos são direcionados para outras indústrias, e essa farinha é uma farinha sem glúten, pode ter produtores certificados biológicos ou não. Nós vamos ter toda a nossa linha certificada biológica e, portanto, temos uma componente física do projeto, que é a própria linha de processamento, e uma componente digital, que é uma rede digital de proprietários florestais, que pode, no caso do sobreiro, já há uma valorização de 10 em 10 anos da cortiça, mas nas outras árvores era valorizada a sua madeira, agora podem ter um retorno anual pela venda de bolota à Landratec. Excelente. Muito obrigado muito obrigado pelo vosso testemunho e pelo vosso contributo, e eu aproveitava para, com base nisso, perguntar aqui ao Luís, pôr uma última questão, que era a seguinte: muitas vezes quando o empreendedor debate-se exatamente com o problema do sistema como um todo que está montado e que é hostil de alguma forma à inovação. O que eu te pedi era uma palavra de encorajamento ou não aos empreendedores deste país e não só, se de facto vale a pena empreender, mesmo apesar do sistema dominante ter a força que tem e ainda não ter mudado. Eu já me declarei um otimista patológico e por isso, pronto, não vão ouvir de mim o contrário. E sobretudo ouvindo aqui a descrição deste projeto em específico, sem dúvida nenhuma o caminho é exatamente de
da bioeconomia, porque nós neste momento temos uma economia completamente baseada nos fósseis e por isso em produtos de síntese diretamente dos fósseis. E nós temos que substituir efetivamente a origem, que hoje é fóssil, o ANS disse isso, até porque ao ritmo que nós estamos a consumir essas reservas, elas vão esgotar-se mais tarde ou mais cedo e por isso temos que ir construindo todo esse caminho. E sem dúvida nenhuma que a vida de empreendedor é difícil, a vida é complicada, são mais os problemas do que as soluções em relação a esta questão, mas sobretudo eu diria que aqui a inovação e o empreendedorismo focado no que na realidade são as grandes questões que nos põem enquanto sociedade, enquanto desenvolvimento da economia, eu diria que tem mais capacidade de vingar do que propriamente as outras que querem ser só giras ou diferentes, mas que não têm este objetivo de um impacto real em relação ao que temos que fazer. E por isso eu diria que, por exemplo, uma escola como esta devia começar a ter biomímica, bioeconomia, ou seja, tratar exatamente esses temas, investigar e ensinar, porque na verdade um daqueles princípios da economia regenerativa que está lá é exatamente o efeito de Orla, que é uma coisa de biologia, que é na verdade onde as coisas são, onde a biodiversidade e por isso as soluções são mais viáveis, não é exatamente no meio das situações em que está tudo muito calmo e muito estável, é exatamente nas orlas onde as coisas acontecem. E, na verdade, aqui, eu diria que uma escola destas, esse efeito de orla pode ser potenciado. Muito obrigado, ficamos com essa dica. Muito obrigado por esta visão tão rica e tão útil deste problema que todos nós conhecemos e, enfim, com o qual nos preocupamos, e visão essa que pode sempre ser vista de novo no canal YouTube da Porto Business School. Muito obrigado, Luís. Ok, obrigado a todos.